Provérbios 12. Provérbios 12, a partir do 15. Provérbios 12, a partir do 15. O livro de Provérbios é o livro da ética cristã, do comportamento cristão. Está no Velho, mas é justamente aplicável ao Novo. Porque o livro todo trata da ética. É um livro diferente de todos os demais. Ele aborda a ética cristã. Usa aquela linguagem do Antigo Testamento, figuras do Antigo Testamento. Às vezes fica um pouquinho complicado para nós entendermos o Provérbios. E é preciso ter paciência, ler Provérbios com outras traduções, linguagem de hoje, né? E outras que vão facilitar, às vezes, a colocação, porque é uma forma sábia de colocar um comportamento que, às vezes, nós podemos passar batidos. E o 15, então, diz: o caminho do insensato aos seus próprios. Eu estou aqui, cortou aqui minha, diga aí. Parecem reto. Em outra tradução, o tolo ou insensato pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselho. Veja como a linguagem agora, na linguagem de hoje, deu uma nuance, uma compreensão, né? O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece o correto. Então, o tolo é uma pessoa tola que pensa que sempre está certa. Qualquer indivíduo que diz: não, eu sou o cara, eu sou autossuficiente, eu sei de tudo, tudo que eu faço, eu tenho a capacidade de solucionar, de resolver. Né? Então, não é o caminho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, achar-se autossuficiente. Pelo contrário, a pessoa que é inteligente vai perguntar perguntar outro, antes de tomar uma decisão, porque nos muitos conselhos não vai faltar o quê? Sabedoria, né? Então, o homem tolo, por exemplo, já que ele é autossuficiente, ele não ora a Deus pedindo iluminação na tomada das decisões, mas confia na sua autossuficiência. Quem é autossuficiente não vai de joelho primeiro: Senhor, me oriente, Senhor, me dê direção, Senhor, isso que eu estou pensando em trilhar é certo ou não? É certo? É da sua vontade ou não? O tolo, se achando autossuficiente, não pergunta a Deus. Eu chamo a atenção que isso pode acontecer com o crente. O crente pode ter uma atitude de tolo. Se vocês lembrarem, Josué começou a conquistar a terra após o Jordão. Antes do Jordão, Moisés conseguiu vencer alguns reis, mas depois do Jordão, quem teve a responsabilidade de vitória foi Josué. Ele começa derrotando Jericó, depois Ai, e vai tendo grandes vitórias. E os gibeonitas que moravam na terra ficaram com medo, porque eles estavam destinados à destruição. Então eles diziam: nós vamos morrer. E era um povo guerreiro, forte. Então eles fizeram um disfarce. Eles pegaram roupas estragadas, comidas estragadas, e foram a Josué, a equipe dos anciãos, e disseram: teus servos vieram de uma terra muito distante,
por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, que está em Astarote. Pelo que nossos anciãos, todos os moradores da nossa terra, nos disseram: tomai convosco provisão, alimento para o caminho, e ide ao encontro deles. E disse-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, num dia que saímos para vir ter convosco. Ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longe caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Então eles viram, vieram de onde, fizeram essa argumentação. Aí Josué disse: não, vocês estão conosco, vocês fazem parte da gente. Então os israelitas tomaram da provisão. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança e lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Eles tinham de conquistar a terra, mas agora, com a palavra empenhada, eles agora não podiam mais destruí-los, porque se eles tivessem consultado ao Senhor, o Senhor ia dizer assim: olha, não faça aliança com ele não, porque eu mandei você destruir. Mas eles o enganaram. Por quê? Porque Josué e os anciãos agiram como tolos, não consultaram Deus. O homem tolo não consulta, por exemplo, a vontade de Deus revelada nas Escrituras, na tomada de decisões, mas confia na sua autossuficiência. Lembre, o próprio Josué, Deus dizendo: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, a Josué foi dito: olha, procure saber a vontade do Senhor, para que você trilhe o caminho que Deus estabeleceu da sua palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O tolo não quer nem saber. O tolo, ele imagina: vai ser vantajoso para mim, eu vou ganhar muita coisa, eu vou ter sucesso nesse caminho. Se Deus tem uma opinião, não interessa, eu vou tomar a minha decisão. O homem tolo não consulta o próximo na tomada de decisões, mas confia em si mesmo. Veja, ele não ora a Deus, ele não consulta a palavra de Deus e ele não consulta o próximo. Vocês lembram Roboão, o rei de Israel, o filho de Salomão? O povo veio e disse: olha, seu pai cobrou muito imposto, colocou uma carga pesada sobre nós. Dá um alívio e nós vamos te servir. Tomou o rei Roboão conselho, ele tomou conselho. Ele foi aos conselheiros, os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando estava ainda vivo, dizendo: como aconselhas que se responda a este povo? Eles disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares, e lhe falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho daquelas pessoas. Ele até procurou, mas não ouviu. Se ele atentasse para o conselho de pessoas sábias, ele ia ter um reino completo. Mas ele despreza esses conselhos e vai procurar os meninos, criado com ele. E diz: o que é que eu devo fazer? Rapaz, diga que o seu dedo mindinho é mais pesado do que
as costas, o lombo do seu pai, já ameaçou, e disse, vou jogar duro em vocês, pode ter certeza que eu vou jogar duro. E ele perde o reino, porque ele não aceitou o conselho de pessoas sábias, né? Quando o homem no campo, o campo dele se multiplica, lá em Lucas, o que é que ele devia fazer? Ele ia na porta da cidade, aos anciãos, e dizia assim, o que é que eu devo fazer? Porque meu campo está dando muito fruto e eu não sei o que fazer. Mas ele era egoísta. Então ele ficou pensando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou derrubar meus celeiros, construir maiores, e depois direi à minha alma, tem depósito para muitos anos. Come, bebe, regala-te. A voz diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem serás? Então, o cristão, sim, às vezes age como um tolo, não ora para tomar sua decisão, não consulta a palavra de Deus. Quando é consultar a palavra de Deus, não quer dizer versículo bíblico, não. É se no ensino geral da Escritura eu posso fazer isso ou aquilo. Um exemplo, eu como crente posso ser um dançarino erótico? Me ofereceram, eu tenho um corpo bonito, sou bonito e tal, o salário é bom, eu posso aceitar isso? Então eu preciso consultar o quê? A palavra de Deus. Eu preciso pedir algumas orientações para que as pessoas possam me mostrar o verdadeiro caminho, né? Então, o tolo não quer saber disso. O tolo quer saber da sua opinião própria e despreza o conselho dos pais, que em todo o provérbio trata. Versículo 16 diz, a ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Isso quer dizer aqui que nós, infelizmente, somos agredidos, ofendidos. As pessoas tentam nos diminuir, desmanchar o nosso caráter, o nosso trabalho, não só diante de nós mesmos, mas diante dos outros. E é muito penoso você ouvir uma pessoa caluniando, inventando coisas, destruindo a sua imagem, da fúria. Diz que o insensato, quando é caluniado, quando é difamado, logo se percebe, ele logo transborda, ele demonstra, ele reage. Lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Pilatos, o pessoal falando toda coisa ruim dele. Pilatos disse, rapaz, estão dizendo tanta coisa ruim de você, difamando você, acabando com sua imagem. E Jesus o quê? Guardou silêncio, ao ponto do governador se admirar. Então, o homem tolo manifesta a sua ira imediatamente, porque ele é dominado pela velha natureza, mas o prudente pela nova natureza. Então, a gente é ofendido, pode ser em qualquer canto, infelizmente pode acontecer até entre nós, mas se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, eu não reajo com violência, com brutalidade, com ignorância, aquilo que a pessoa está falando. Eu ajo até como Estevão, que também foi difamado, e jogavam pedra nele, e ele dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lembrem que essa ira, tudo explode, ainda que seja falando algo que não é devido a você, diz que as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes e iras. Então, a pessoa que explode ira, é uma pessoa que está sobre a influência da carne. O homem tolo é governado pelos ensinos do mundo caído, mas o prudente pela palavra de Deus. O mundo ensina, não leve afronta para casa. Pisou no seu pé, pisa no pé dele também. Desconte, se vingue. Não, nós somos filhos de Deus. Diz o Senhor, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, porque fazendo isso, vai colocar brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, meus irmãos, como é que está a nossa ira? Nós iramos com facilidade ou somos pessoas contidas,
não revelamos a tristeza que sentimos por aquilo que a pessoa disse, e até oramos por ela, né? Pai, perdoa porque ela não sabe o que falou, né? Falou uma coisa indevida. 17. O que diz a verdade, ou a testemunho, né? O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Então, nós, como servo de Deus, devemos fazer parte da testemunha verdadeira. Porque a testemunha verdadeira, o efeito da testemunha verdadeira vai ser a justiça. Eu falo a verdade e, consequentemente, a justiça prevalece. Se eu sou uma testemunha falsa, se eu sou mentiroso, o que vai prevalecer é a injustiça. Lembrem, testemunha pode ser uma pessoa que está diante de um tribunal. Então, diante do tribunal, eu preciso dizer, tem até o juramento, você jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais? Mas aquelas testemunhas diante do tribunal de Pilatos e no tribunal do Sinédrio levantaram-se o quê? Falsas testemunhas. Então, o testemunho, lembrem, o que eu falo induzirá o tribunal, se for falado no tribunal, vai influenciar a comunidade e o indivíduo a um veredito errado ou certo. O que eu falar e a pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, isso vai influenciar aquela pessoa, vai influenciar o juiz, vai influenciar a comunidade em relação do que eu estou falando. Em especial, se eu estou falando de alguém. Lembre, por exemplo, se eu digo, olha, presbítero Jonilson é feio. Falei assim para alguém. Aí é mesmo. E aí vai todo mundo aceitando a minha fala, a minha opinião e desconstruindo toda a imagem de Jonilson, porque é a minha opinião e eu fiz aceitar. O testemunho, então, induz o outro a pensar. E porque a gente nunca procura ouvir o outro lado. A gente só ouve a pessoa que falou, você está certo. E aí emite juízo. Deixa eu dar um exemplo bíblico disso. Vocês lembram que Davi, ele fugiu de Absalão, seu filho, porque queria matá-lo, tomar o trono. E no caminho, muitos foram procurar o Davi. Diz a palavra, tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que ele saiu ao encontro de Ziba, servo de Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonas, aleijado. Então, Ziba que tomava conta da fazenda e tal, e ele foi ao encontro de Davi, com 2 jumentos, e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passa, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntei o rei a Ziba, que pretendes com isso? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho do seu senhor? O filho de Jonas. Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a ele. Ele mentiu. Ele não pôde sair porque ele era um aleijado e ele não levou. Então o empregado se fez esperto, preparou uma comida para Davi e disse, olha, eu tenho preocupação contigo, rei, eu cuido do senhor. E aí o Davi, ao ouvir esse relato, disse, eu ordeno que tudo que ele tem passe a ser ateu. Veja como um falso testemunho induziu um homem de Deus a cometer um erro, um julgamento errado. Vejam como é perigoso a gente falar o que não deve. O que a gente fala, quando nós falamos o que não deve diante de um tribunal, diante da comunidade, diante do indivíduo, isso vai induzir o outro ao erro ou ao acerto. O tipo de testemunho que damos depende do pai que possuímos. Ora, uma testemunha falsa tem um tipo de pai.
E uma testemunha verdadeira tem outro tipo de pai. E eu não falo do pai terreno, mas eu falo ou do pai das luzes ou o diabo. Diz a palavra, Jesus falando para os fariseus: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando lhe profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então, o diabo, na essência, é um mentiroso. Então, quem anda mentindo, dando falso testemunho, tem, infelizmente, o diabo como pai, né? Mas quem fala a verdade está trilhando o caminho do Senhor, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Versículo 18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é a medicina. Tagarelice é uma pessoa que anda falando pelo cotovelo do outro. É uma pessoa que se presta a falar continuamente do outro. Então ele está dizendo que a pessoa que fala mal do outro continuamente é como ponta de espada, isto é, fere. É uma linguagem patológica que vai gerar doença, vai destruir a imagem do outro perante aquele do qual ele está falando. Esse que ouviu também vai falar para o outro amigo do que ouviu, e aí esse vírus vai acabar infectando toda a comunidade. Então, quem fica falando mal do outro está gerando doença no ambiente em que ele está presente. Mas a língua dos sábios é o quê? Medicina. É uma linguagem terapêutica. É uma linguagem que cura, que sara. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus sobre essa linguagem patológica que fica falando mal dos outros. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, vamos nos afastar do caminho de ferir, de gerar doença no meio do ambiente que estamos. Por exemplo, como a nossa linguagem pode ser terapêutica? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu falo do Evangelho, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Aquela pessoa vai sair da morte para a vida, vai se tornar um homem natural, passa a ser da família de Deus. Então, eu tenho uma linguagem terapêutica, eu prego, em vez de ficar falando mal do outro, eu falo do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma pessoa que ensina um falso evangelho, uma pessoa que ensina uma falsa ética, essa pessoa está numa linguagem patológica, doentia, terrível, que vai matar todos os homens. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos vão se desviar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e espíritos demônios que estão ensinando outro caminho. Então, que linguagem nós temos? Uma linguagem que dá cura, uma linguagem que adoece. Por isso, 19 diz: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas
um momento. Ele aí está mostrando, olha, quem está trilhando o caminho da mentira, fique esperto, porque a mentira tem pernas curtas e vai durar só um momento. Mas quem fala a verdade vai permanecer para sempre. Certamente ele está jogando aqui para o futuro eterno. Mas eu queria chamar a atenção também aqui para a terra. Primeiro, a gente aprende aqui que o mentiroso tem local de validade. O mentiroso só pode viver nessa terra, como está. Porque para onde ele está indo, não tem como mentir mais. Lá é julgamento. O homem está o quê? Ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, a pessoa que mente precisa ter consciência que só pode mentir aqui. Porque quando esse mundo passar, ou se ele passar, cessou a mentira. Aí ele vai se ver com Deus. O mentiroso não só tem um local de validade, mas ele também tem um prazo de validade, aplicado a todos nós. Diz: o que é a vossa vida? É como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, a mentira tem perna curta nesse sentido, porque a pessoa vai morrer. E quando ele morrer, a mentira morre com ele. Né? Então, ele precisa entender isso. O mentiroso vai ser excluído do novo céu e de uma nova terra. Porque Apocalipse diz: o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a palavra de Deus diz: olha, não fica trilhando esse caminho da mentira, porque esse caminho da mentira é temporário. A pessoa será excluída da presença de Deus. O mentiroso não entrará no reino de Deus. Não tem lugar para ele. Ele vai para o lugar onde o pai da mentira vai ficar, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí, para concluir a nossa mensagem, o 22. Vamos ler o 22? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Poxa, aqui é o feixe da linguagem. Ele falou tanto da linguagem, disse: olha, aprenda uma coisa, Deus detesta uma pessoa mentirosa. Já pensou? Abominável. É uma coisa que Deus odeia, que Deus não consegue contemplar. Deus, é só você lembrar de 2 mentirosos que morreram na presença do Senhor. Não estou dizendo que ele foi para o inferno, mas perderam a vida. Foram crentes mentirosos, Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e morreram na igreja. Como Deus não gosta de uma pessoa mentirosa, tanto é que nossos irmãos perderam ali a vida. Sim, pastor, irmão, sim, você nunca mentiu, não, é? Se Deus fosse levar em conta a cada um de nós aqui, se nunca mentiu na vida e na igreja, né? Já pensou se fosse Deus executar juízo imediato, até dentro da igreja, com uma oferta mentirosa, um cântico mentiroso, uma oração mentirosa? Deus, isso aí não, matasse não ia ficar ninguém. Louvado seja Deus, mas ele mostrou que ele não gosta de uma pessoa mentirosa. Porque diz a palavra de Deus: os mentirosos não gozam da comunhão com Deus nessa vida. Não tem como Deus andar com ele. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, não há casamento, não há união entre o mentiroso e Deus. Os mentirosos estão na contramão da natureza divina. Deus é luz, Deus é verdade. Quem está na mentira está contra Deus, está indo no caminho oposto do Senhor. Os mentirosos, como eu falei anteriormente,
serão banidos da presença de Deus. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Como vimos, Deus, nessa noite, nos chamou a atenção da nossa linguagem. O que falamos tem peso eterno. Nós precisamos pensar bem na nossa linguagem, pedir a Deus, muda meus lábios, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, né? Que Deus nos dê graça, irmãos, de se apartar de toda a confusão da língua e ser uma pessoa equilibrada para a glória de Deus. Amém.